Olá, um prazer recebê-los. Eu sou a Maria Letícia. Estamos no nosso encontro online que faz parte do projeto Lab Moda Mais, que é uma formação em moda sustentável e empregabilidade voltada para os nossos jovens. Esse encontro é realizado pelo Ecotesse, que é uma ONG que atua há mais de 16 anos na área de moda sustentável e desenvolve projetos que contribuam para a construção de uma cadeia de moda mais ética, limpa e inclusiva. Essa edição a gente tem o apoio da PVH Foundation, e nos encontros online estamos recebendo os convidados inspiradores das mais diversas áreas da cadeia da moda. Nosso convidado hoje é o Márcio Banfi, formado em artes plásticas pela FAAP, pós-graduado em fotografia pelo SENAC, em moda e criação pela Faculdade Santa Marcelina e também mestre em artes visuais pela mesma entidade. Foi editor de moda da revista Única, Capricho e Gloss e diretor de moda da L'Officiel. Hoje, além de professor de style e imagem de moda na Faculdade Santa Marcelina, é diretor criativo da revista Catarina, além de atuar como stylist freelancer para diversas marcas, algo que faz há mais de 25 anos. Acho que é isso, né? Ele que foi meu professor, né? Então vamos passar por esse momento, finalmente um retorno, né? Depois de vários anos, mais de 10 anos de formada. Ai, Eu socorro. nem devia, eu nem devia ter barba branca ainda, né, na época. Acho que não, acho que talvez você nem ainda estava de barba. Acho que É, você talvez não nem barba eu usava. tinha. É. É. É que essa barba foi e voltou, né, muitas vezes. Mas obrigado por vocês terem me chamado. Eu adorei o convite. É um momento super legal, assim, né, pra gente conversar um pouco, que é esse momento de final de ano. Eu acho que os finais de ano, eles sempre deixam uma sobrinha, né? Assim, eu sempre costumo dizer isso, assim, eles deixam uma sobrinha pra gente começar o próximo ano, assim, né? Uhum. Então, eu gosto muito de falar, de fazer essas falas sempre no final do ano, porque eu acho que eles fazem, sei lá, faz bastante sentido, assim, né? Quando a gente vai conversar. Bom, como você disse, eu estou no mercado há 25 anos, né? Mais ou menos. Eu comecei, na verdade, eu tenho 48, eu comecei com 22, trabalhando com moda. Antes disso, eu cheguei a ser vendedor de loja, quando eu tinha 17 para 18 anos, mais ou menos. Trabalhei também como assistente de estilo, do Alexandre Redkovic, e trabalhei também como assistente de artistas, né, de dois artistas, antes de eu me enveredar para moda. E é interessante porque na época que eu comecei, a moda era muito diferente, né? A moda, a gente estava num momento completamente diferente do que a gente tem hoje. Então a gente tem um momento hoje que é um lugar muito amplo, muito aberto. É, ele, esse lugar, ele continua sendo um lugar ainda difícil, na verdade, né? Ele não é um lugar exatamente fácil, mas é muito mais fácil do que a época que eu comecei, né? Então, assim, hoje a gente tem, reconhecidamente, a gente tem muitas áreas para trabalhar, né, na moda. É, os nomes, as nomenclaturas, né, têm aumentado cada vez mais, e isso, no final das contas, isso é super bom, porque aumenta também a quantidade de trabalhos, né, os lugares que você pode trabalhar. Então, hoje eu acho que, querendo ou não, é um pouco mais. Não é fácil, mas é um pouco mais simples, né, do que a época que eu comecei. Então, eu comecei lá atrás, eu estava fazendo a faculdade ainda de artes plásticas, e eu fui convidado por uma menina que estudava comigo, eu fui convidado para fazer uma revista. E eu não fazia ideia do que era fazer uma revista, né? Assim, eu ainda estava na faculdade, eu ainda estava meio num momento que eu não sabia muito bem exatamente o que eu queria. Eu sabia que eu queria trabalhar com arte, mas ao mesmo tempo eu sabia que ia ser muito difícil, né? Assim, ser artista e era uma coisa super difícil. Então eu sempre fiquei nesse lugar que era um lugar mesmo de um entre, né? Quando eu conheci algumas pessoas, alguns stylists na época, que não, ainda a gente não assinava stylist, nem eles mesmos, né? Eu conheci dois produtores de moda. Eu comecei a ver que existia outras possibilidades, que não era nem ser 100% um estilista, nem ser 100% um fotógrafo de moda, porque tinha algumas coisas que eu sabia que não era, né, aquele caminho que eu queria. E no final das contas foi super legal, porque eu fui conhecendo
essas outras possibilidades, né? Aí, nessa revista, por incrível que pareça, assim, quem me ensinou tudo foi a minha assistente, né? A menina que era minha assistente, porque eu realmente, ela já estava trabalhando na revista antes, eu não tinha ideia do que fazer, eu realmente não tinha ideia, eu fui chamado para trabalhar numa revista e me falaram assim, é para fazer edição de moda. Então você vai lá, você tem umas ideias, você vai acompanhar as fotos e é isso que vai ser. E, e no começo é óbvio, né? Foi muito difícil, errei muito, né? A revista também não durou muito, não por minha culpa, mas a revista já estava meio, já estava meio em fase de falir mesmo, assim. É, mas foi muito legal, porque ali nesse lugar eu vi que era isso mesmo que eu gostava de fazer, era isso mesmo que eu queria fazer. E na época, então, isso ainda se chamava produção de moda, né? Foi muito. Demorou ainda um tempo para não ser mais esse nome, né? E, e aí, acabando então essa revista, quando a revista morreu, né, literalmente, fui procurar outros lugares para trabalhar. Uns 4 ou 5 anos depois, eu fui chamado pela faculdade Santa Marcelina para dar aula. Acho que uns 5 anos, eu acho, na verdade. Eu fui chamado para dar aula na Faculdade Santa Marcelina. Eu estava dando um curso, na verdade, de imagem de moda, foi super legal também. E as meninas que estavam fazendo o curso comigo, elas foram falar com a coordenadora, né? E a coordenadora quis me conhecer e, nossa, foi incrível, assim, porque eu fui conversar com ela em junho, começo de junho, dela falou, ó, eu vou te dar até agosto para você, vou te dar julho para você montar suas aulas, e em agosto você começa. Isso assim, Super médio. na primeira conversa. Eu não Uhum. fui para casa pensar, ela não foi para casa pensar, ninguém foi para casa pensar. A gente simplesmente foi e eu comecei, né? Eu nunca tinha, eu já tinha dado aula, mas eu tinha dado aula para criança, que era completamente diferente, que era uma coisa que eu tive que fazer por causa da faculdade e que eu tinha que fazer esses estágios e aí foi, né? Então ali foi um momento em que talvez eu fui um dos primeiros e talvez, para ser bem sincero, talvez eu ainda seja o único no Brasil, pelo menos em São Paulo eu tenho Uhum. certeza disso, que levou no mesmo grau de importância a academia, né, a faculdade, o ensino e o estudo e também o trabalho profissional Uhum. prático, né? Muito poucas pessoas fizeram e fazem isso, muito poucas, É. né? Então, isso é bastante complicado, assim, quando a gente tem uma, é, normalmente você vai optar, né, por ser ou uma coisa ou outra. Então, normalmente você opta, eu quero ser acadêmico. Daí você vai estudar, 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 e você vai passar tudo que você estudou. E para mim, nunca fez muito sentido, assim, eu passar o que eu estava estudando, porque estudioso eu sempre fui, eu gosto de estudar. Sempre gostei de estudar. Então, para mim, a história de estudar, ela tinha que ir um pouco além, né? Então, Uhum. assim, ela tinha que fazer parte de um ponto que ia ser além, assim, né, de apenas estudar. Para mim, a história era trazer o que eu aprendo na minha vida, né, no meu cotidiano, trazer isso para os meus alunos. É, então, isso foi apenas 22 anos atrás. Então, eu entrei na Santa Marcelina em julho de 2000, né? Então, isso faz 22 anos e pouquinho. Nunca achei que eu fosse sobreviver tanto tempo lá, né? Assim, Não. freiras e Sim. né, uma situação completamente nova para mim, assim, eu que fui sempre meio rebelde e tal, mas foi muito legal, assim, porque eu acho que a faculdade me ensinou muito, os alunos me ensinaram muito, né, assim, eu aprendi muito, e é muito interessante porque grande parte daquilo, né, eu também levo para o meu trabalho como stylist, né, Uhum. então eu ensinar moda significa que eu aprendo automaticamente para um outro lado, né? Então, eu ensinando a moda, de repente, da resposta que eu tenho do aluno, eu aplico isso no meu trabalho de styling, né? É, e nesse tempo todo, né, de 25 anos de carreira, um pouco mais até, a gente, você vai também aprendendo muita coisa, você vai se adaptando ao novo mercado, né? Você vai se adaptando a um lugar que é um lugar muito diferente de quando eu comecei, né? Uhum. Então, a gente tem que se manter absolutamente atualizado, né? Então, isso é uma coisa bem complicada, porque é um trabalho que não para. Eu costumo dizer que a gente que trabalha com moda, a gente tem que estar preparado para trabalhar muito,
né? Porque a gente não vai parar, né? Eu não Uhum. paro, eu tô lá no metrô, eu fico olhando as pessoas, eu fico entendendo o que que elas representam para mim, com aquela vestimenta, né? Socialmente, o que que elas querem, o que que elas são, para onde elas vão, qual a estação que elas entraram, né? Então, assim, eu gosto muito de fazer essas análises. Então, eu tô o tempo inteiro trabalhando. Costumo dizer que eu sou o típico capricorniano mesmo, assim, eu trabalho muito e eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que é assim, a coisa que eu mais amo na vida. E então, nesse passar do tempo, né? Hoje eu vejo muita essa área, né? Essas áreas, elas acabaram se proliferando. Então a gente tem muitos tipos de trabalho hoje, né? Quando eu comecei, não existia muito assim, eu faço só revista ou eu faço Uhum. só desfile. Hoje em dia a gente tem bastante é, divisões mesmo. Tem stylists que só fazem um Uhum. tipo de trabalho, tem stylists que só fazem outro tipo de trabalho, tem gente que nunca trabalhou em revista, porque revista nem existe mais, basicamente, né? É. Então, é muito diferente. Os dias de hoje são muito diferentes do que quando eu comecei, né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos assim que hoje é um pouco mais fácil, mas a concorrência é muito maior, né? Então, ele, quando eu comecei, não tinha nem para quem fazer assistência, assim, eu nem sabia que daria para fazer assistência para alguém, eu nunca fui assistente. Então, eu já comecei trabalhando. Uhum. Tanto é que eu comentei, né? Assim, quem me ensinou no final foi a minha assistente. A menina era assistente da revista e eu entrei já acima dela, sem saber nada, né? Então, eu fui aprendendo meio na raça. Ah, fui aprendendo meio tentando entender o dia a dia da revista, né? E como eu disse, hoje em dia existe toda uma adaptação, porque revista não existe mais, quase, né? Existe uma quantidade muito pequena. O que existe hoje de revista, a gente tem que pensar nela de uma outra maneira, né? Então, assim, a gente pensa que revista hoje em dia talvez seja muito mais ligado a um universo eletrônico. Se a Ah, gente for pensar, sei lá, revista é o Instagram, né? Revista é o TikTok. Então, um carrossel, né, que tá o lá. carrossel, exato. Eu sou de uma época que eu gosto de abrir a revista e cheirar, né? Assim, eu gosto de ver a revista física, eu gosto de passar as páginas. Para mim, ver uma revista. E é engraçado, assim, porque às vezes na aula, ou até mesmo falando com algum curso, ou alguma pessoa que trabalha comigo, eu sempre dou como exemplo uma revista, achando que eu estou falando de uma coisa super atual. Mas eu sei que não é mais, né? Assim, as pessoas nem lembram mais que existe revista. Quem que vai na banca e compra uma revista? Até porque revista é caro, né? Hoje em É. dia. Então, é engraçado isso, assim, porque eu sempre paro para pensar nessa história, assim, né? Que às vezes eu tô lá falando com um aluno, eu falo assim, então, quando vocês vão fazer uma revista, e não é mais assim, né? A revista é o nosso carrossel, né? Do Instagram. Mas eu ainda, né? Eu costumo reforçar que eu gosto de sentar e ver uma revista. Então, tem vezes que eu compro uma revista e elas ficam assim, um mês paradas, porque eu compro revista ainda, né? É um ponto para mim de muito aprendizado. Então, eu aprendo muito vendo revista, até porque a galera hoje você pergunta assim, onde você vai ver referência, onde você vai ver repertório, eles falam Pinterest, né? Mas o Pinterest não existiria se não existissem as revistas. Então, É. ou seja, se as revistas realmente acabarem, acabou o Pinterest e acabou para todo mundo, né? É uma fatia, assim, das pessoas, do tipo de trabalho que vai embora, né? Então, eu gosto muito de pensar que a revista ou uma foto de moda, um vídeo de moda, né, alguma coisa que está ligado a esse universo, que é o universo que eu trabalho, é um universo que além de eu estudar, eu gosto de parar com muita calma e ver, né? Uhum. Então, eu acho que hoje é muito complicado porque a gente não tem mais esse costume de parar, né? A gente É. não para mais. Então, todo esse universo, né, de blogueiros e que depois evoluiu para influencers e TikTokers, etc., fez com que a gente vivesse numa velocidade muito rápida. Muito, muito rápida. Isso é uma coisa que me assusta dentro desse universo das profissões, né? Porque a gente vê Uhum. assim, gente estudando a vida inteira, ganhando um centésimo do que ganha uma pessoa por mês, né? Uma pessoa que Uhum. faz lá dois anúncios, que Muito fala de uma maneira pouco. que as pessoas querem ouvir e elas vão ganhar muito.
Então isso é um pouco assustador, sim, porque as pessoas, né, normalmente as pessoas estudam muito para chegar onde elas estão. E hoje em dia Uhum. não precisa mais, né? Só que o que a gente não entende, normalmente as pessoas não entendem, é que para chegar nesse lugar você precisa ter muita sorte, né? Não é qualquer um que chega naquele lugar, né? Não é a pessoa, sei lá, nasceu com a bunda virada para a lua, literalmente, né? Assim, porque eu fico Ou, pensando assim, o que não, é faz uma que pessoa ganhar 1 milhão por mês, né? Assim, da onde vem esse dinheiro, pelo amor de Deus, que eu também quero, né? Assim, porque 1 milhão por mês, uma pessoa que faz que vive de abrir a câmera, falar umas abobrinhas, enfim. Eu acho, esse é um ponto que eu fico um pouco preocupado, é. mas ao mesmo tempo que eu tenho essa história de que eu acho que tem lugar para todo mundo, né? A gente está num lugar que ainda tem lugar para todo mundo. Então, todo mundo fala que eu sou otimista. Eu não acho mesmo, não é otimismo, principalmente depois de uma pandemia e etc. Tem lugar de novo, né? Então, assim, abriram espaços, abriram lugares, né? Abriram possibilidades para a gente trabalhar, né? Então, assim, nesse lugar da moda ainda existe algumas possibilidades, né? Tem que se agarrar nessas possibilidades. É, Hoje em dia é impossível começar uma um trabalho, é impossível começar um desejo de carreira sem pensar que você tem que ser ajudante de alguém, assistente de alguém, estagiário de alguém. É impossível. Hoje não dá mais para fazer isso, porque é nesse lugar que você vai acabar. É nesse lugar que você vai acabar aprendendo muito. Muito mais do que uma faculdade, muito mais que um curso, muito mais do que mil coisas, né? Então, você ser um assistente, um aprendiz, um estagiário, significa que você vai aprender muito. Então, é aquele lugar em que muitas vezes não vai ganhar tão bem, mas por outro lado, né, é um investimento, é quase que um investimento de tempo, de dinheiro, né, é, de uma série de coisas. Então eu acho que tem que ficar meio esperto, né, Uhum. tem que pedir mesmo com a cara de pau, pedir para ser assistente, enfim, seguir uma vida aí de aprendizado, né, então tem que É. começar aprendendo, porque como eu falei, quando eu estava nesse lugar, era livro. E você também, quando você estava lá na faculdade, por mais que Sim. já tinha internet, claro, né? Ah, mas Eu não sou tão velho, e muito menos você. A gente tinha internet, mas é claro que hoje a forma que você consegue chegar né, numa pesquisa, numa busca, é muito fácil. Mas uhum. assim, é muito fácil. Só que a quantidade de coisas que tem são coisas muito. Eu tenho um pouco de medo, né? Porque assim, a gente nunca sabe se é real. E eu acho que fica tudo muito. Aquilo, assim, são muitas informações, ao mesmo tempo que parece que são muitas possibilidades, também você se perde em tudo isso. Que até pegando um pouco do gancho da sua fala, né? Quando você começava, você falava, não tinha tantas possibilidades. Mas ao mesmo tempo você falava, eu preciso, tipo, era mais fácil porque por não ter tantas escolhas, você sabia que tudo que poderia acontecer era teu, você não precisaria procurar antes, né? Você Uhum. falava, vou descobrir, vou experimentar. Eu acho que hoje também muita informação, parece que as pessoas ficam um pouco ansiosas no começo de profissão, quando elas ficam, eu tenho que definir. Não, você não tem que definir nada, você está começando. E eu acho que essa parte de assistente é muito importante. Eu comecei, meu primeiro emprego foi como assistente de fotografia, porque, né, saí das aulas, falei, vou ser fotógrafa. E daí, e daí eu lembro que eu trabalhei 6 meses como assistente, e foi isso, assim, tem muita coisa que até hoje eu trabalho, que foi o que eu aprendi como assistente de fotografia, de trabalhar com programação, né, porque era o Photoshop, coisa que a gente não tinha tanto na faculdade, começou a ter lá depois, enfim, eu comecei a ser assistente de fotografia e jeito mesmo, tal. Mas aí uma coisa que eu queria perguntar é, você, a princípio, você fez faculdade de artes plásticas e depois que você foi se levando, antes desse momento de você trabalhar como editor, teve algum momento que você olhou e falou, moda pode ser um, um canal, um lugar que eu possa trabalhar? Antes ou foi nesse primeiro emprego mesmo? Olha, na verdade, assim, o fato de eu fazer artes plásticas já foi uma coisa meio bizarra na minha casa, né? É, eu sou de uma família da Zona Norte, lá do Tucuruvi.
de São Paulo, né? E os meus pais, assim, eles não entendiam muito bem a história do que eu queria trabalhar, né? Eu já tinha, lá com 16, 17 anos, mais ou menos, eu fui ser vendedor de loja. Aí, por eu ter um visual um pouco mais esquisito, tinha umas coisas, umas pessoas que me chamavam para fazer umas fotos e tal, então eu tinha o cabelo muito colorido, e daí eu ia fazer umas fotos, nessas eu tirava um dinheiro, porque eu fazia, né, quase o tal do modelo exótico, que eles me chamavam de modelo exótico, né, porque eu era magrelo, cabelo despenteado, todo colorido e tal. E aí eu tirava uns dinheiros e tal, mas os meus pais, eles entendiam que eu queria ser modelo, sabe? Eles entendiam outra coisa, e não era isso. Por mais que eu sentasse, explicasse, falava, não, não é nada disso, porque meu pai não tinha dinheiro, assim, então tá, vai estudar e faz o que você quiser, que eu vou te bancar por muito tempo. Não, eu trabalhei todo o tempo que eu estava na faculdade, eu trabalhei. É, então, foi uma coisa estranha, assim, né? Principalmente porque eu comecei como desenho industrial, então eu passei numa faculdade que quando você pegava entre o primeiro e o 10º lugar, você ganhava bolsa de 90%. Então eu passei em quarto lugar. E eu passei em quarto lugar só respondendo em química, por exemplo, o C, porque eu não sei nada de química. Então, eu sentei no vestibular e eu sentei e fiz tudo C no química, assim, tá, 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 e passei em quarto, né? Ó, o nível. Ou eu tive muita sorte, né? Ou eu tive muito azar, na verdade. Enfim, e aí eu fui fazer desenho industrial. E foi muito ruim, assim, muito ruim, muito ruim. Eu não podia pegar DP de jeito nenhum, porque senão eu perdia a bolsa. E, e aí eles deixaram eu pegar DP do primeiro semestre, mesmo sem perder a bolsa, porque eu prometi que eu não ia mais pegar DP. Só que daí eu fui começar a cursar. Aí eu cursei, era anual, desculpa. Então no primeiro ano eu peguei umas DPs, daí eles falaram, não, tudo bem, a gente vai segurar uma onda. Só que daí, assim, sei lá, metade do primeiro bimestre do segundo ano eu já estava com DP. De novo, porque eu já tinha faltado tanto, porque eu odiava fazer o que eu fazia, né? Eu odiava fazer desenho industrial. E aí eu fui para artes plásticas. Eu falei, ó, beleza, eu vou voltar do zero e vou pagar minha faculdade inteira. Falei, né, para os meus pais e tal, que eles não precisavam mais me ajudar em nada, e eu falei, eu vou voltar do zero. Voltei do zero, trabalhei um pouco, trabalhei 6 meses sem estudar, aí voltei do zero e fui fazer a faculdade do zero. Então, quando quando eu comecei a pensar na história das artes, é muito maluco, assim, porque eu, sendo um bom capricorniano que sou, eu sabia que não ia dar certo ser só artista. Eu sabia que isso não existia muito, né? Então, assim, eu não tinha isso. Então, o que que eu fui fazer? Eu comecei a pensar nessas tais dessas possibilidades. Comecei a mandar possibilidade para concursos, para, né, para salões de arte e tal, para ver o que que eu conseguia. Eu tive muito pouco nisso, embora eu tenha me destacado bastante na faculdade, porque no final da faculdade, no último ano da faculdade, eu já tinha até galeria. E era muito difícil isso acontecer na época, Uhum. né? Mas daí, nesse meio tempo, eu já saquei assim, não vai dar para continuar fazendo o que eu faço. Eu comecei a dar aula para criança, tirava um dinheiro que era muito baixo, e aí eu falei, não vai dar. Então eu comecei a pensar em outras coisas e por isso que eu trouxe a moda. Mas desculpa, eu me perdi um pouco na tua pergunta. Não, é só mesmo saber como que surgiu a ideia de trabalhar com moda mesmo, se foi Ah, não. Então, através do não. convite. Moda eu gostava muito. Sempre gostei muito de moda. Era um nível quase igual moda e arte. Era quase igual. Eu gostava um pouco mais de arte na época, mas eu gostava muito de moda. Mas qual era o problema? Foi aquele negócio que eu falei no começo. Eu sabia que eu não queria ser estilista. Eu não queria sentar e desenhar. Eu não queria desenhar roupa, né? Eu não queria. Mas eu amava muito o universo da moda, né? E aí eu ficava pensando, nossa, mas o que será que eu quero fazer com moda? Eu já tinha trabalhado em loja, né? Que foi uma experiência bastante interessante. Eu trabalhei numa loja meio moderna na época, tal. E, e era muito legal, assim, né? Daí eu falei, eu queria trabalhar com moda. Então eu gostava muito de moda, entendia de moda. E aí um dia eu estava no primeiro ano da Belas Artes ainda, que foi a primeira faculdade que eu fiz, lá desenho industrial. Eu estava andando pela Pacaembu, Avenida Pacaembu, voltando, porque eu pegava um ônibus que eu parava ali, e o Alexandre Rescovitch, que estudava na Santa Marcelina, passou de carro, eu tinha um cabelo vermelho fosforescente, tava iluminando a Pacaembu inteira. O Alexandre me viu ali e me chamou para desfilar para o desfile dele, de terceiro ano da faculdade. Ele estava
Ele estava finalizando o terceiro ano, né? E aí lá tinha uns desfiles que eram anuais e tal. Ele me chamou, e ali eu comecei a ficar amigo dele. Quando eu comecei a ficar amigo dele, eu comecei a conviver com esse mundo da moda, que ele já estava. Então a gente começou a sair à noite, claro, né, juntos e tal, mas ao mesmo tempo ele já tinha uma história dentro da moda, porque ele tinha uma marca junto com a mãe dele e tal, ele fazia umas camisetas, já fazia as camisetas de caveira e tal. E aí eu comecei a ver que era possível eu não ser estilista. Então daí eu comecei a pensar se era fotógrafo, se era uma coisa, era outra, até o momento em que ele me chamou para ajudar ele na geral, né? Assistência geral. Então eu fui ajudar ele. Fui fazer tudo que dava para fazer. Precisava. Então, ele abriu um lugar, aí eu comecei a bater estampa, eu comecei a desenhar estampa também, comecei já, junto com o Maurício, que era um outro menino que trabalhava lá, a gente começou a desenvolver os látex, que a gente tem até Hum, hoje. É, enfim, a gente começou a fazer muita coisa, né, assim, nesse sentido. Então, lá, nesse lugar, foi o lugar que eu descobri, assim, dá para fazer muita coisa, o mundo da moda é muito extenso. uhum, Tanto que depois disso eu cheguei a fazer coleção, né? Cheguei a desenhar coleção para hum, marcas. Não eu, mas eu cheguei a uhum. trabalhar como estilista e desenhar coleções para marcas, etc. Mas é isso, assim, é um negócio que até hoje, às vezes, sei lá, tem uma empresa que eu sempre faço um trabalho, que é uma empresa de tecnologia, que eu desenhei todo o uniforme para eles, para a empresa. Eu não, né, assim, eu não sou formado em estilismo, mas, Desenho. mas eu Mas curto. dar direcionamento. E até o que você começou, né? Você falou, ai, me confundi, mas é uma pergunta que até o Wesley mandou, antes eles mandaram os alunos, e ele pergunta meio o que que dá artes plásticas você acha que você traz para o seu trabalho com moda? Acabou que tem muito dele, muita influência? Ó, tem muita. Muita, muita, muita. Muita gente me pergunta assim: você se arrependeu de fazer arte? De repente, sei lá, se Hum, fosse hoje, você faria moda? Eu não faria. Eu faria tudo igual. Né? Nos meus estudos, eu faria tudo igual. Eu aprendi muito em arte, eu aprendi a ter um olhar muito específico. Eu aprendi a ver a beleza, a feiura, a estética de uma maneira que é diferente de quando a gente aprende na moda, né? uhum, Porque na moda a gente tem uma coisa que é muito elitista. A arte também é, né? Claro que é. uhum, Mas a moda, ela tem uma coisa que ela tem muito a ver com aparência e que talvez se eu não tivesse partido, eu digo né? uhum, Talvez sim, se sim. eu não tivesse partido daquele lugar, né? Que era um lugar onde eu fui aprender a fazer composição, que eu fui aprimorar o meu desenho, eu já desenhava muito bem. Então, esses lugares, se eu não fosse, se eu não tivesse vivido isso, talvez eu não teria chegado aqui dessa mesma Uhum. maneira, né? Então hoje eu posso dizer assim que no começo da carreira até, Wesley, eu ia para umas revistas, assim, quando eu fui trabalhar na Capricho, eu lembro que a minha diretora falou assim, eu não quero o artista aqui não. É estranho, né? Porque eu quase levei como uma ofensa. Hoje em dia eu levo como eu não levo mais como uma ofensa, eu levo como um elogio, porque para mim não é ruim ser artista, né? Mas na época eu fiquei bastante chateado, do tipo, ela não quer que eu tenha uma criação, que eu tenha criações aqui. Ela quer que eu seja exatamente uma coisa mais padrão. Uhum. Mas esse olhar que a arte me trouxe, nossa, gente, foi assim maravilhoso. Eu aprendi a ver o mundo de outra maneira. Então, assim, eu não me arrependo em nada. É, Hoje, talvez, se eu fosse um pouco mais jovem, eu faria uma outra faculdade de moda. Aí sim eu faria uma faculdade de moda inteira. Mas teria que ser uma faculdade muito específica na área que eu faço. Então, assim, coisa que aqui no Brasil não tem. Então, talvez eu fizesse uma faculdade fora, né, se eu fosse mais jovem. Então, uma época eu tentei, mas não ia rolar, é muito dinheiro, muito tempo, enfim. Mas se eu fosse mais jovem, talvez eu fizesse uma faculdade que tenha a ênfase em styling. Acho que eu faria. Eu acho que eu vi a Lia perguntando alguma coisa, mas eu perdi. Sim, muitos Eu perdi no jovens chat. aqui, que a Léa pergunta, muitos jovens do projeto falam que querem empreender. Qual é a sua visão sobre isso para quem está começando uma carreira? Seria mais estratégia começar aprendendo e errando como assistente para depois pensar numa uma marca própria, em alguma coisa pessoal? Certamente. Certamente. Assim, não tenho dúvida alguma. É muito difícil empreender do nada. Vou, né? Eu vejo gente assim que está há um bom tempo, gente que conhece. Na hora do vamos ver, as coisas são muito diferentes, né? Da gente pensar. É claro, você pode ter um estilo
específico, você pode ter uma forma um pouco diferente de trabalhar, enfim, você pode pintar suas camisetas à mão, e aí ser uma produção um pouco mais livre, etc. Mas chega um momento que o bicho pega, né? Chega um momento que a conta tem que fechar, né? Então, assim, você tem que pensar o quanto você tem que comprar, para o quanto que você tem que vender, o quanto você tem que perder de tempo fazendo, o quanto que você precisa dormir, né? O quanto você precisa estudar. Então, assim, é legal sim passar por uma experiência fora, né? É legal sim conviver um pouco com o mercado. É legal sim conviver um pouco, principalmente com uma empresa. Às vezes é muito importante assim você entrar numa empresa grande, né? Assim, tem muita gente que passaram por mim, alunos, e até mesmo gente muito legal que fala assim, nossa, um dos meus maiores pesadelos foi trabalhar na indústria, né? E eu entendo, porque eu também trabalhei, querendo ou não, eu trabalhei em indústria, eu trabalhei na maior editora, né, da América Latina. Era muito complicado, né, de chegar em casa muitas vezes com aquela sensação de vontade de chorar. É, mas, ao mesmo tempo, te dá um pouco não, te dá bastante entendimento de mercado, né? Porque o mercado é muito difícil. Como eu falei agora há pouco, né, até mesmo sobre as influencers, etc. Não é todo mundo que tem a sorte de fazer uma vez deu certo, pega e vai. Tem gente que dá certo, claro que tem. Eu já vi muita marca acontecendo. A menina de 19 anos, 17 anos, sei lá, que começou uma marca do nada, começou a fazer umas camisetas, essa camiseta rolou, fazia uns colarzinhos, o colar rolou, de repente ela já tá vendendo pencas. É possível. Não é que não seja possível. Mas, se você não tiver tido essa sorte na vida, o ideal é sim aprender um pouco, entender um pouco de mercado, porque às vezes, mesmo pessoas que entendem bastante de mercado, elas dão com os burros na água, sabe? Assim, é muito difícil. O mercado, muitas vezes o mercado ele é muito maluco, assim, porque eu lembro, né, algumas consultorias que eu fiz para empresa, tinha consultoria teve consultoria que eu fiz, né, que era assim, o cara falava assim, ó, eu tenho camisas brancas, e camisas estampadas e camisas azuis, né? Tô dando um exemplo qualquer. Ele Uhum. falava assim, esse mês quase que estourou o estoque da Azul, vendeu todo, vendeu quase tudo. Só que no próximo mês não tinha vendido nenhuma Azul, vendeu só as floridas. Ou seja, tem um momento do mercado que você fala assim, não tem um sentido, não tem uma regra óbvia, não tem. Então, assim, daí o que que ele fez? Quando vendeu um monte de azul, ele comprou um monte de tecido Muito. azul para fazer um monte de camisaria azul. Só que o que tinha ido de camisa azul já tinha ido. As pessoas já tinham cansado. E isso, gente, eu tô falando de, sei lá, coisa de 5, 6 anos atrás, que nem tinha essa rapidez tão grande. Esse é o grande problema, porque hoje a gente tem uma rapidez muito grande. Eu acho assustador. É, talvez eu não tenha essa rapidez porque eu sou velho, mas as pessoas, eu tento ficar ainda ágil e mesmo assim é muito difícil, né? A gente vê uma coisa entrar e sair da moda em menos de 2 ou 3 semanas, né? A gente pega lá o cropped de tênis que, né? Nossa, cropped de tênis, a Luísa Sonza, não sei quem, a Jade Picon, todo mundo Uhum. morreu. Ninguém mais fala, é cafonésimo, joga fora, queima, exorciza, né? Vira uma coisa assim, virou uma coisa que era muito legal e passa a ser uma coisa muito ruim. Então, É. essa situação que a gente vive hoje é muito rápida. Então, você começar uma empresa, se você não sabe muito bem o lugar que você está, é um pouco difícil. Você pode até mesmo conhecer seu público, né? Eu tenho um aluno que ele fez a coleção dele inspirada no fluxo, né? Que são aqueles rolês mesmo de jovens, é, principalmente da periferia, e ele fez uma coleção inteira do fluxo. Ele conhece muita gente desse rolê, né? Ele conhece todo mundo. E ele fala: eu vendo, mas eu vendo com muita parcimônia, por mais que eu tenha público. Porque ele sabe que ele pode vender muito esse mês, mas depois ele fica 6 meses sem vender. Então ele dá uma segurada, ele fala que ele precisa produzir, sabe? Porque ele vende, ele tem público. O público entende a roupa dele, ele conhece muito bem desse público, porque é o público que ele conviveu a vida inteirinha. Então são os vizinhos, os primos, os amigos, tá todo mundo ali. Então, por mais que às vezes a gente ache assim, ah, mas eu conheço o meu público. Eu também acho que a gente conhece, né? Normalmente a gente conhece, mas é difícil. Eu acho que vale a pena sim, fazer uma certa assistência, trabalhar com alguém, ver um pouco como é que funciona, até porque o mundo da moda é um mundo de troca, né? É um mundo que a Uhum. gente convive com outras pessoas, a gente tem que dividir tarefa, né? É bem complicadinho, assim.
É, porque pelo menos você tem alguns atalhos que você aprende, eu acho. Quando você começa trabalhando com outra pessoa antes de ter seu próprio negócio, você já é isso, você já conhece os fornecedores interessantes, você já tem Sim, um pouco, né, do tipo, ai, de negociação ou de, sei lá, planejamento também, né? Às vezes ajuda entrar numa coisa mais iniciada. Aí a gente aqui no curso, a gente tem um pouco dessa. Ah, não, só voltar numa outra pergunta do Wesley. Você falou das blogueiras. Como que você vê essa entrada delas no mercado, assim, né? Dessas influencers? Você acha que de alguma forma mexeu ou não, assim? Porque elas entraram muito forte com jornalismo, na parte de comunicação, mas você acha que também teve essa influência no style? ah, teve. Não foi só no jornalismo, não. Elas tiveram bastante influência. Na verdade, eu acho que hoje elas realmente, se a ideia era ser influencers, elas estão influenciando, assim, mesmo, né? A gente vê, como eu disse, né? Eu vejo uma grande fatia dos meus colegas trabalhando com essas pessoas, né? Uhum. Eu, eu, eu vou ser um pouco polêmico na minha fala, mas eu não acredito nessas pessoas, né? Então, assim, eu não sigo nenhuma delas, eu não, eu não acredito nelas, assim, eu não consigo entender um pouco da onde. Tem um monte de gente que fala assim: ah, mas isso é inveja. Pode ser, pode me chamar de invejoso. Porque, gente, para mim é uma loucura muito grande, assim, alguém fazer um post dos stories que ela paga, que ela ganha num post R$ 300 mil. Isso para mim, assim, é inconcebível, né? Uma menina de 20 anos fazer esse post e ganhar R$ 300 mil num post, um post que vai durar 24 horas, nos Uhum. stories, né? Sinceramente, eu acho inconcebível. É uma pessoa que não estudou. Eu estou estudando há 40 anos da minha vida, né? Eu estudo todos os santos dias. Então, é um pouco de inveja? É um pouco de inveja. Não vou dizer que não. Mas é que eu fico com um pouco. É isso, assim. Eu tenho uma certa aflição de, de pessoas que não estudaram para chegar lá, né? E a Uhum. grande maioria você vê assim, elas tiveram uma sorte, que bom, sorte a delas, que bom para elas, mas eu não tenho uma confiança, assim, sabe? Eu não confio, mas acho que é uma coisa que vai durar um certo tempo, até o momento que todo mundo se ligar qual é o momento que a gente vive. Quando eu falo que é assustador, é porque eu acho que é uma coisa muito grande. É muito grande. Então, não é só a minha inveja. Tô brincando, Uhum. né? Mas assim, não é só isso. É uma coisa muito grande. Porque no momento em que a gente escuta uma pessoa que a gente conhece muito, que a gente gosta muito, que a gente admira muito. Essa pessoa dá uma entrevista dizendo que ela não repete roupa. Na situação que a gente vive de planeta hoje, e mais especificamente de Brasil, Uhum. você dá uma declaração como essa, para mim, é assim, essa pessoa merecia ser presa, sabe assim, porque é de uma irresponsabilidade pensar isso nível planeta, nível ecológico, né? Eu sou stylist, o dia que eu comecei a me ligar que o meu trabalho precisaria ser adaptado para uma nova realidade, foi um choque para mim, mas tem que ser adaptado a uma nova realidade, senão a gente não vai durar Uhum. 10 anos. É. Não vamos durar 10 anos, né? Do jeito que a coisa anda. Então, assim, por isso que eu me incomodo um pouco. É uma coisa que vai indo muito grande. Então, não adianta só eu ser super descolado e falar de moda e receber, né, fazer o unboxing do que eu recebi da Gucci. Não adianta, porque assim, aonde eu vou colocar tanta roupa? O Uhum. que que se faz com tanta roupa? Você não vai doar para quem está precisando. É certeza absoluta que você não vai fazer isso. Essas pessoas entram no Enjoei e elas vão vender por um valor super alto ainda e fica lá, porque assim, o Enjoei tanto faz. Ela não precisa segurar. Ela, Uhum. se vender, vender, se Ela, não vender, não vendeu, né? ela não Então, assim, depende desse dinheiro, né? não depende, não depende. Então, eu acho, sinceramente, assim, para mim é uma coisa que é muito assustadora. Então, neste momento, eu acho que essa situação vai mudar se as pessoas começarem. Eu achei que na pandemia iam se ligar e as coisas iam mudar, mas agora eu já não acho mais. Então, assim, tivemos a pandemia para a gente prestar atenção, tivemos muitos momentos para a gente prestar atenção. Só que agora é urgente.
Uhum. Agora é realmente um assunto urgente. Então, assim, não dá para a gente produzir o tanto de moda que a gente está produzindo. Não dá. Não dá Uhum. mais. E, e se a gente for pensar de uma maneira com uma cabeça muito fria e muito simples, não precisa. A gente sempre viveu muito bem com o que tinha há uns tempos atrás. Não precisa aumentar cada vez mais, porque está Uhum. aumentando cada vez mais. É. Então, quando começam a falar, ah, mas teve lá, né, o caso, tem o caso lá da praia do Chile, né, do Uhum. lixão da praia do Chile. Tem o caso de abuso, de trabalho, né, de trabalho escravizado em vários lugares, na Índia, na China, na Coreia, existe no Brasil, né, não estamos tão longe, não, aqui do lado Não, tem, né, Suzano. no bairro do lado da minha casa tem aqui. Então, assim, existe isso, né? Existe. Então, assim, não é só isso que a gente tem que prestar atenção. A gente tem que prestar atenção que essa situação não está mudando, essa situação está continuando e quanto mais ela continuar, mais um problema vai ser para a gente. Uhum. Porque, querendo ou não, os empregos vão diminuindo os valores, eles acabam contratando 200 mil pessoas, mas pagando um mínimo, ao invés de contratar pessoas um pouco mais preparadas e pagar melhor, né? Então, é toda uma história que, assim, é claro, eu não descobri o mundo, né? Assim, não é uma grande descoberta, assim, da minha cabeça. É uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Então, por isso que eu falo, você acha super legal? Outro dia vieram falar, a gente tá afim de ir atrás da influencer, sei lá quê, porque ela falou que ela adoraria estudar lá na faculdade. O que que você acha? Uma pessoa da faculdade falou. Eu falei, Uhum. eu acho que de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, essa pessoa precisa fazer o vestibular, ela precisa pagar a faculdade até mais do que as outras pessoas pagam. Ela tem que. Tudo bem, deixa ela entrar, mas ela paga para 20 pessoas que precisam estudar. Aí, sabe, assim, porque, gente, uma pessoa que ganha É. 300 paus num post, né? Numa coisinha. Assim, eu sei de valores muito absurdos, assim, outro dia eu trabalhei com uma pessoa que ela trabalha com bastante influencers. Eu não trabalho, não é porque, eu sou super pouco chamado, mas assim, eu não tenho essa coisa assim, vou trabalhar com influencer, mas hoje é o que melhor paga, né? Que quem trabalha com Uhum. isso hoje é o que melhor paga. Quanto tempo vai durar? Eu não sei. Mas de verdade, não é por inveja, não, mas é só porque eu realmente tenho um pouco de pavor de pensar onde a gente está chegando. Eu, sinceramente, eu tenho pavor. Eu sou vegano e aí eu participo de uns grupos de vegano hardcore, né? E aí esses veganos, assim, eles mandam umas mensagens nos grupos do WhatsApp, assim, mandando uma matéria de uma revista X dizendo, assim, que a gente não dura 5 anos, né? Desse jeito que está. A gente vai ter que começar a racionalizar mesmo, Exato. né? É uma loucura, enfim. Eu vejo assim que muitas vezes essa coisa da influencer, quando a coisa é muito meteórica, muito rápida, é muito superficial, é isso que você falou. Né? Eu acho que desde que você começou a falar com a gente sobre a importância do estudo, de como que você gosta de enraizar, eu acho que assim, até blogueiros, né, os mais antigos, sei lá, Suzy Bubble, não sei o quê, eram pessoas que ainda continuam, são os que conseguiram enraizar, estudar e passar alguma coisa. Porque muitos dos blogueiros já não existem mais, agora sim as influencers, que eu acho também, se elas não se enraizam, elas também não, né, não vão a fundo, não vão estudar, eu acho que também não vão participar. O que você falou também um pouco sobre essa parte da sustentabilidade, era uma das perguntas, que é como que ela influencia no seu trabalho, e até para evoluir um pouco, se a questão da diversidade influenciou muito, né, o mercado atual, né? Porque é bem diferente de quando a gente começou, né, quando eu comecei a estudar, não tinha quase nada de diversidade e hoje em dia. É muito maluco, assim, né? Porque não é me gabando de jeito nenhum, mas talvez por ser da Zona Norte de São Paulo, do Tucuruvi, etc., por ter uma outra realidade mesmo, assim, eu não vou dizer, é, não tive problema nunca com grana, mas também nunca tive muita grana e tal. É muito maluco pensar, porque eu sempre pensei nessas histórias. Talvez por ser gay, talvez por ter nascido lá, né, na Zona Norte, ter vivido a vida inteira lá e etc., né, ter pais um pouco conservadores, enfim. Eu sempre pensava muito, desde o momento que eu comecei a trabalhar, eu sempre pensei muito em diversidade, né? Era uma luta muito grande eu consegui emplacar
uma matéria ou alguma história pensando na diversidade, né? Na diversidade geral. Diversidade de gênero, de cor, né, de tudo, assim. Então, era muito complicado. Hoje, nós temos um outro momento mesmo do mundo da moda, né? A gente tem como modelo pessoas que são pessoas comuns, pessoas que a gente poderia encontrar aqui comprando pão na padaria, e a gente ainda mantém as modelos, o que não é um problema, tá tudo certo a gente ter as modelos e a gente também ter essas outras pessoas. A gente tem uma força muito grande, eu acho uma coisa super bonita que acontece hoje na moda, que é uma força muito grande dos próprios jovens tentando trazer essas questões para a vida. No mundo da moda um pouco menos, mas já vejo sim acontecer. Então, assim, eu vejo os jovens falando assim, a importância que é eu trabalhar numa empresa que tenha uma preocupação de racialização, uma preocupação em ter pessoas da população LGBTQIA+. Existe hoje uma preocupação, e não é só modelo, né? Então tá, então eu tenho uma modelo trans e uma modelo preta. Não, não é isso. Eles vão muito além, né? Então, hoje, essa preocupação, eu acho que é uma preocupação dessa diversidade, que tem tudo a ver com o sistema, com esse sistema da sustentabilidade, né? Porque a palavra é muito, muito ampla, mas eu acho que isso é muito legal, assim, né? Da gente conseguir trazer é, cada vez mais isso para moda, e isso é muito forte, e eu acredito que isso vai continuar crescendo. Como você falou, na tua época tinha muito menos, na minha menos ainda, mas isso, o crescimento disso é assim, é impressionantemente bom, né? E então tem esse lado assim desse novo jovem que é um jovem que representa, é um jovem que quer ser representado, né? Então isso é muito legal. Acho que hoje se cobra muito mais, né? Se cobra muito mais por cores, por gênero, né? Enfim, por muita coisa assim, né? Então eu acho isso muito muito legal assim nesse sentido, né? O que está acontecendo hoje com a moda. É, e até acho que é isso, o jovem ele já pede a representatividade não só né, no visual da campanha, porque é quase praxe, né? Outras pessoas estão falando, nossa, eu tenho modelos diferentes, para ele falar assim, tá, mas o que além disso você está me mostrando? O trabalho em si do stylist, ele consiste como, quais são as características que você acha que são importantes para alguém que quer na área da profissão trabalhar, e o que você de repente você aprende na própria profissão, enfim. Bom, o trabalho do stylist, ele é basicamente ajudar através da, da construção de uma imagem de moda geral, né? Então, ou seja, quando eu falo imagem de moda geral, significa não só a roupa em si, mas tudo que está envolvendo ela. Então, cabelo, maquiagem, acessório, a pose, a forma que ela vai desfilar, a música do desfile, né? Então, a imagem de moda é todo esse universo, né, que rodeia uma figura que está na nossa frente. E eu, como stylist, eu tenho que tentar, através dessa roupa, que normalmente é uma roupa que chega pronta para mim, né? Então, é uma roupa que ou vem de um estilista ou vem de vários estilistas, né? Essa roupa eu tenho que é, através dela, através da montagem que eu faço, eu tenho que contar uma história, né? Literalmente. Então, o stylist, ele é responsável por ajudar a passar uma ideia, né? Ele vai lá colocar flores no bolso de uma pessoa porque estamos falando de primavera, né? Ele vai fazer um casaco, ele vai colocar na matéria ou num desfile um casaco de ombreira porque tem a ver com os anos 80. Então, ele é a pessoa que amarra toda essa situação, né? Então, isso é o trabalho do stylist. Antes de ser stylist, normalmente é muito comum passar pela carreira de produção de moda, que é tornar esse trabalho possível, né? Então, assim, o produtor de moda, que normalmente são os meus assistentes, eles vão tornar o meu trabalho possível. Eles vão atrás das roupas que eu preciso, eles vão atrás dos acessórios que eu preciso, eles vão me ajudar lá no dia, montar, arrumar, etc. Então, o produtor é um pré-stylist, né? Então, o produtor ele parte ali de um desejo de fazer é, uma imagem, de criar uma imagem de moda, né? É, ele começa a pensar
em toda uma situação é, que eu já tenho passado, que eu já tinha passado para ele anteriormente. Então eu vou passar para ele uma ideia, ele vai atrás para que eu consiga resolver. Então o stylist, ele, para quem gosta dessa carreira, para quem imagina um pouco como é que é, ela é uma carreira, né, que ela, talvez o styling ele esteja mais ligado à arte, né, assim, é o momento que você consegue desenhar uma coisa através de uma composição, né, de look. Então, ou seja, né, como eu falei, assim, às vezes a gente pode falar de styling que nem tem roupa, né, por exemplo. Por quê? Porque é a pose, é a forma que eu coloco o cabelo da menina atrás da orelha, é a imagem de moda, é todo esse universo, né, de que a gente passa para quem está vendo, de alguma maneira, né? Então, esse é o styling. O styling ele vai ajudar a contar uma história. Eu normalmente vou me utilizar de símbolos para isso. Vou dobrar uma camisa, eu vou colocar um colar mais extravagante, eu vou colocar uma casquete, ou mesmo até, né, chegar em imagens um pouco mais esquisitas, né? Sei lá, eu vou fazer uma gola que ninguém usa, mas naquele momento, né, enquanto alguém que está passando uma imagem, pode ser bastante interessante para aquela pessoa ver. Então, É, se a pessoa sublinhar, está. parece, né? Exatamente, exatamente. E a pessoa que está afim de trabalhar com isso, né? Então, se, né, quem está aqui assistindo, se gosta de fazer isso, o ideal é sempre prestar atenção, no que acontece no mundo, né? Assim, o stylist ele é alguém muito antenado, né? Então, ele é alguém que está sempre ali esperto com coisas que estão acontecendo. E praticar montar looks, né? Montar roupa com o que tem em casa. Às vezes não tem nada. Faz com tecido, faz com um pedaço de jornal, né? Porque o styling, ele é possível você sair de uma situação normalzinha. Você não precisa só usar roupa, né? Você pode fazer o styling com uma folha de bananeira que você tem na sua casa. Dá para fazer. Existe um menino maravilhoso que é o Labô, é um menino lá do Pará, que ele faz styling com literalmente com folha, né? Ele mora lá no Pará. Ele pega o que tem na mão dele. Ele tem o rio, ele tem terra, ele tem folha, ele tem água, é isso que ele faz. E ele vai fazer trabalhos lindos. Ele chegou a sair na capa da T, que é uma revista da New York Times, né? É um menino brasileiro daqui, né? Então, assim, o Hum? styling, a ideia do styling é você sempre pensar na arruma. Eu digo que o stylist ele é o arrumador. Ele vai arrumar uma imagem de uma forma que ele converse com alguém, né? Então, assim, é o momento em que eu olho para uma imagem e falo assim, ah, entendi, eles estão falando sobre isso, né? Então, Uhum. é importantíssimo ter repertório, é importantíssimo olhar as coisas que gosta, né? Olhar caimento de roupa, entender da roupa, né? Eu, como stylist, eu tenho uma adoração por roupa. É, eu gosto de olhar cada micro detalhe para entender como a roupa cai no corpo, para entender como aquela roupa veste bem, né? Entender um pouco socialmente o que aquela roupa pode representar, né? Então, o trabalho do stylist de uma forma meio lúdica e explicando de uma maneira bem rápida, é meio isso que a gente faz. Quase uma investigadora, assim, também, né? Às vezes eu sempre via com essa parte, assim, tipo, uma pessoa vai investigando e vai descobrindo outras possibilidades. Não sei, Sim, sim. sempre tive essa impressão. Aliás, a gente faz muita investigação. E vai muito atrás, né? Muita correria. Eu acho que também uma organização é necessária. Muito. Não é só glamour, Bom, não. Não é só glamour, não. Existe uma super organização de deixar tudo muito bem arrumado, da roupa estar passada, de estar tudo numa ordem certinha, de pensar numa cartela de cor, né? Então, assim, não é só um grande glamour, joga qualquer roupa. Não, não é isso, não. A gente tem uma organização absurda, né? Então, assim, eu tô fazendo um ensaio fotográfico para o Instagram. Quantas saias eu usei? Quantas calças eu usei? Vamos equilibrar isso. Vou colocar quantas saias, quantos shorts, né? Quantos vestidos? Então, não é tão simples. Vou fazer uma coisa qualquer. Não, você tem que estar super ali acompanhando, controlando, né? Uma coisa não é tão simples, não. Uma coisa mais até meio dificinha, assim. porque, né, pensando assim, né, nas diversas possibilidades do style, se você tem um editorial de uma revista, o que seja, você tem que pensar em todas as imagens que você está criando, ou se você está por uma atriz em algum lugar específico, tem que pensar em contexto, tem todo um estudo para fazer aquilo acontecer, né? Sim, sim, não é uma coisa Fazer tão simples, não. É bem. sentido. É um grande estudo, assim, na verdade.
Então, a gente está quase indo já para os finalmente aqui do encontro. E, e daí eu vou pedir para você passar algumas referências para os nossos alunos, para eles, sei lá, não precisa ser exatamente só de styling, mas o que você acha inspirador e que possa ajudá-los aí na carreira. Olha, a gente tem na mão hoje alguns instrumentos que são baratos, que a gente consegue tirar muito deles, né? Eu sempre digo que para os meus alunos que eles falam assim: ah, mas você é super contra o TikTok. Eu falo que eu não sou contra o TikTok. Inclusive, eu acompanho o TikTok, eu adoro ver aquelas coisas de piada, gente caindo, pegadinha. Eu amo, eu só vejo isso no TikTok. Tem dias que eu passo horas vendo isso, assim. Então, não é que eu não gosto do TikTok, mas eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que saber utilizar da melhor maneira. Então, a gente tem o TikTok na nossa mão, a gente tem Instagram na nossa mão e a gente tem Netflix, por exemplo, na nossa mão, que é relativamente barato, né? Que algumas pessoas conseguem ter. Então, assim, o ideal é que a gente vá atrás. Normalmente, eu falo para os meus alunos assim: olha uma coisa que está ou no YouTube ou no Instagram, e através, né, de todo aquele sistema de algoritmo, eles vão te jogar coisas que são parecidas com aquela que você viu. Então parece um pouco até mesmo antagônico, né? A mesma pessoa que acabou de falar mal de um monte de coisa que está ligada a esse universo, indicar que vocês voltem para esse universo. Por quê? Porque na verdade é o que tem de mais fácil na nossa mão, mas a questão é você saber usar. Então, assim, não dá pra gente só ver besteira, só ver uma pessoa que não entende de nada de moda falando. Então, assim, ó, sigam revistas, vão seguir editores de moda. Ah, mas como que eu sei? Gente, de verdade, Google, dá uma googada, coloca Fashion Editor, que vai vir um monte de gente que é legal, olha um pouquinho para aquilo, né? Fica esperto em filmes que tem relação com moda, né? Então, sei lá, na Netflix tem uma série chamada Halston, que é sobre o estilista Halston americano. Tá lá, 5 episódios, né? Uma coisa rápida. Instagram, todas as revistas, todos os stylists, todos os editores de moda, todos os fotógrafos de moda, todo mundo tem Instagram. Então, o Instagram é o que eu sempre falo: o Instagram pode ser uma maldição na mão de alguém, mas ele pode ser uma coisa muito legal, né? Ele pode fazer com que você vá a lugares muito legais, né? E assim, quem é stylist, como eu disse, é alguém antenado no mundo. Então, assim, o stylist ele não pode ficar muito parado. Então, você quer ser stylist, você gosta disso? É assim, ó, gente, é olhar a moda de rua, é entender o que está acontecendo na rua. Existe um aplicativo de graça no celular que se chama Runaway, que é o aplicativo da Vogue Runaway, que, mas daí você vai vir aqui para você falar para a gente assistir desfile? Sim, é importantíssimo assistir desfile. A gente tem que saber o que as pessoas estão fazendo, né? Se eu sou médico, eu vou estudar as novas vacinas. Então, como eu não sou médico, né? Como a gente trabalha com moda, a gente vai ver desfile mesmo, a gente vai ver documentário, a gente vai ver Instagram de pessoas legais. Então, assim, ó, o mais legal que eu tenho para falar para vocês é a nossa biblioteca, né, brasileira de moda, né, a nossa bibliografia de moda é uma bibliografia muito frágil aqui no Brasil. A gente tem poucos livros, né? Nem se compara a outros lugares do mundo. É claro que eu poderia falar para vocês: vão a uma biblioteca rica e que vocês consigam ver coisas legais. Poderia, sim, posso e tal, mas assim, partindo do que a gente tem na mão, né? Essas são as melhores coisas. Por quê? É ir na fonte. Não é pegar o que a influencer falou. Não. Ao invés de ouvir o que, né, pegar o que a influencer falou sobre a Gucci, eu vou seguir o estilista da Gucci, que é o Alessandro Michele. Então eu vou seguir ele. E eu vou seguir a marca, né? Essas são as coisas. E daí eu vou perder lá um tempão olhando, vou tentar entender tudo que eles falam, leiam o que essas pessoas falam. Existem brasileiros muito legais também que fazem isso. Então, assim, eu hoje eu poderia aqui ficar falando em livros, etc. Mas, gente, livro aqui no Brasil, nossa bibliografia, ela é absolutamente desatualizada. A gente tem 2 ou 3 livros de styling no Brasil. 2 ou 3. Um deles, que até estava aqui, mas sumiu. Até olhei aqui para cima agora para ver se ele estava aqui, mas ele realmente sumiu. É um livro que se chama Styling de Moda. Esse livro ele é legal, tal, deve ter uns 8 anos já que saiu no Brasil. É muito velho já. Um livro de 8 anos atrás, pra gente, é velho.
Fora que é um livro caríssimo, né? Esse livro é um livro legal, não tô falando que é ruim, não. É legal, é um livro que é legal ter, né, em biblioteca, se as bibliotecas puderem ter e tal. É super legal. Mas ele não é mais um livro atual, né? Enfim, então assim, aproveitem o que vocês têm na mão. Só que vocês têm que focar, vocês têm que filtrar para o que vocês querem fazer, para o que vocês gostam de fazer. Não adianta gostar de moda e achar que moda é a influencer. Moda é o que veio antes dela, né? Assim, e essa é a Sim. moda. Ela é um canal. É, exato. Saber usar o canal, é isso. Ai, maravilhoso. Muito bom, Márcio. Muito obrigada de verdade por Imagina, ter gente, obrigado aceito vocês. participar. Eu acho que também uma dica que eu vou dar é seguir o Márcio Banfi, porque no Instagram dele tem bastante coisa dos trabalhos, né, que você faz, tá tudo lá. E que eu gosto também muito, porque eu fico várias vezes no Stories, é ver as análises que às vezes você faz, os desfiles, porque é isso, gente nova, estilistas novos, marcas novas, que às vezes a gente não está na influencer, mas é extremamente criativo e importante. Muito É, obrigada. o meu Instagram é Ah, é. @marciobanfi. Eu comecei falando sobre isso, né, lá com vocês e esqueci. É, o meu Instagram é @marciobanfi. É, lá tem muito do meu trabalho. Eu não tenho Instagram de trabalho ou Instagram de não sei o quê. Eu tenho Instagram que é para todo mundo. Né? Então, assim, o meu Instagram tem foto lá minha com meus cachorros, mas tem muita foto do meu trabalho, né? Basicamente, mais até trabalho. Então, olhem lá, eu acho que muita coisa que eu falei, eu acho que aparece lá no meu trabalho, né? Aliás, se sintam à vontade de entrar em contato, fazerem perguntas. Eu sou super fácil, assim, de acesso. É, às vezes eu não respondo imediatamente, porque eu tenho 15 turmas da faculdade que eu dou aula, 15 é inacreditável, mas às vezes eu não respondo imediatamente, mas eu respondo, eu prometo que eu respondo tudo. Então, se vocês quiserem, entrem lá, dêem uma olhada, né? É, como a Letícia falou, eu tenho na época dos desfiles, eu faço uma análise, assim, uma análise meio mal-humorada dos desfiles que estão rolando. Então, assim, dou uma resumida também. Acho que é legal olhar por ali, porque de repente eu dou uma resumida e depois vocês vão atrás das coisas que interessarem mais e tal. Mas eu super agradeço. Eu ficaria mais muito tempo aqui falando. Adoro falar, sou super prolixo. É, mas eu dou aula daqui a pouco, então infelizmente eu não posso ficar mais. Mas, gente, muito obrigado, foi super legal. Obrigado a todo mundo que assistiu e a todo mundo que vai ver depois, né? Vocês falaram que tem gente que entra depois. Sim, Muito obrigado, foi. gente. Foi Muito ótimo. ótimo. Ótimo mesmo. Muito obrigada. E a gente Obrigado também tem o vocês. canal. Você também tem canal do YouTube? Eu não tenho um canal meu no YouTube, mas tem muita coisa rolando lá. Muita Tá. coisa. Assim, tem muita. Se você der uma busca no meu nome no YouTube, assim, tem muitas entrevistas, é, tem podcasts que eu participei um monte, que eu tenho participado bastante, assim, eu gosto bastante também de fazer podcast. É, tem as lives, enfim, tem várias lives, inclusive, que valem super a pena. Se vocês puderem ver, no meu Instagram tem umas lives que a gente fez no comecinho da pandemia. Foi Ah, muito que legal, legal. gente, assim, com convidados incríveis, Alexandre Rescovitch, o Pedro da Pie, o Silvério, assim, Uhum. muita gente bem legal. Então, assim, se vocês se interessarem, eram lives incríveis, assim, teve live que a gente teve que acabar para começar de novo, porque durou mais de uma hora. É, foi bem no começo da pandemia, então é só dar uma buscada lá no Reels, eu não posto muito vídeo, então tá fácil de pegar lá nos Reels. Maravilhoso. Obrigada, Márcio, de Obrigado vocês, verdade. gente. E continuem Boa... acessando os nossos canais da Ecotesse, que é no YouTube, no Instagram e no Facebook. Obrigada. Obrigado, gente. Beijão.